Nitrogênio e enxofre. Uma história de dois nutrientes. Capítulo 7 do livro Nutrição Mineral de Plantas, Princípios e Perspectivas, de Emanuel Epstein e Arnold Bloom. Parte 2. Amônio e nitrato. Apesar de nossa inerente curiosidade sobre plantas carnívoras e simbiose com bactérias ou fungos, a maioria das plantas obtém seu nitrogênio diretamente do ambiente por meio da absorção de amônio, NH4+, ou nitrato, NO3-, pelas raízes, conforme Williams e Miller, 2001. A performance da planta, seja sua aptidão, produção, eficiência nutricional ou susceptibilidade a estresse biológico ou ambiental, geralmente depende de sua habilidade em obter amônio ou nitrato. Mesmo plantas carnívoras, fixadoras de nitrogênio ou que formam micorrizas, reduzem essas atividades se amônio ou nitrato está disponível no solo. Sob certas circunstâncias, por exemplo, em solos orgânicos das regiões ártica e alpina, as plantas podem absorver aminoácidos, mas a competição violenta de micro-organismos que preferem fortemente aminoácidos como fonte de nitrogênio limita tais oportunidades, conforme Chapin e Moylanné e Killand, 1993. Amônio é a fonte preferida de nitrogênio inorgânico de muitas plantas, conforme Bloom, 1997. A disponibilidade de amônio nos solos geralmente mostra variação muito menor, tanto sazonalmente quanto espacialmente, que a de outras formas nitrogenadas, particularmente o nitrato. Consequentemente, amônio pode ser a principal forma de nitrogênio disponível em certas épocas e lugares. A absorção radicular de amônio depende de sua entrada única, mediada por transportador, um sistema que transporta NH4+, através de uma membrana sem requerer o movimento de outro íon, conforme Ulrich, 1987, e Glass e colaboradores, 1997. Embora o transporte de NH4+ pela membrana não envolva um movimento imediato de outro íon, uma célula não pode suportar um movimento para dentro de cargas positivas como NH4 sem um fluxo de um íon contrário para restaurar a neutralidade elétrica. Durante exposições maiores a amônio, células assimilam o amônio que absorveram, gerando prótons H+, que diminuem o pH citoplasmático e estimulam enzimas bombeadoras de prótons chamadas H+ATPases,
localizadas na membrana plasmática, bombeando então prótons para fora da célula, conforme diversos autores. A acidez aumentada fora da célula estimula o afluxo de ânions, de acordo com Thiermann, 1992. O efluxo de H+ resultante e o afluxo de ânions equilibra o afluxo de amônio, de acordo com Smith e Raven, 1979. O sistema de transporte de NH4+, que predomina sob condições normais da rizosfera, é altamente específico para amônio. Por exemplo, potássio, o K+, é similar a NH4+. Eles se ligam igualmente às partículas do solo. E NH4+ compete diretamente com K+, pela absorção de K+ pela raiz, de acordo com diversos autores. Mas essa competição é unidirecional. K+ tem um efeito desprezível sobre a absorção de NH4+, conforme vários autores. Plantas devem absorver quase 2 vezes mais nitrogênio que potássio do solo, que contém pelo menos uma ordem de magnitude mais de K+ do que NH4+. Claramente, um sistema de transporte radicular com alta especificidade para NH4+ é fundamental para a performance da planta. A disponibilidade de NO3- em solos temperados, bem aerados, frequentemente excede a de NH4+ em mais de uma ordem de magnitude. Em tais solos, micróbios convertem rapidamente nitrogênio orgânico a NO3-. Este se move relativamente livre pelo solo, de acordo com Nye e Tinker, 1977, porque o nitrato, como um ânion, não se liga ao complexo de troca catiônica do solo, razão pela qual todos os sais de nitrato são altamente solúveis. Por essa razão, a maioria das culturas em zonas temperadas conta com NO3- para conseguir uma porção maior de sua exigência de nitrogênio, conforme Haynes, 1986. Isso não significa que plantas dependem de nitrato como sua única fonte de nitrogênio em ecossistemas temperados. Mais propriamente, nitrato é frequentemente sua principal fonte de nitrogênio. A absorção de nitrato da solução do solo pelas raízes depende de um número de mecanismos distintos de transporte. Alguns deles são mecanismo 1, de alta afinidade, e outros o mecanismo 2, de baixa afinidade, como descrito no capítulo 4. Condições termodinâmicas não favorecem movimento passivo de nitrato pela membrana plasmática em direção ao citoplasma das células radiculares.
O citoplasma mantém um potencial negativo em relação a seu exterior, aproximadamente menos 100 a menos 250 mV, de acordo com Ulrich, 1992, e contém uma concentração de nitrato maior que a rizosfera, 0,1 a 1 milimoles, conforme Novoa e Loomis. Então, tanto o potencial elétrico como o químico opõem-se ao afluxo de NO3-. Transportar nitrato contra esses potenciais requer gasto de energia metabólica, de acordo com diversos autores, em um processo que envolve cotransporte, ou seja, simporte de H+, conforme King, Siddick e Glass, 1992, e Ulrich, 1992. A absorção radicular de nitrato é sensível à disponibilidade de cátions, de acordo com Minotti, Williams e Jackson, 1968. Mas, com exceção de amônio, não há espécie de cátion, conforme Liklana, 1963. A adição de níveis não tóxicos de amônio pode tanto inibir quanto estimular a absorção de nitrato, de acordo com diversos autores. O pH ótimo para a absorção de nitrato pelas raízes está geralmente abaixo de 6, de acordo com vários autores, presumivelmente devido à maior disponibilidade de H+ para o cotransporte. Os sistemas de transporte de alta afinidade para nitrato são muito específicos, de acordo com Siddick e colaboradores, 1990. O clorato ClO3-, um ânion que coelui com nitrato em colunas de troca iônica e é reduzido rapidamente por redutase de nitrato, não compete com o nitrato por esses sistemas de transporte, conforme vários autores. Em adição, esse sistema para nitrato é relativamente insensível para cloreto e sulfato, dois ânions que podem estar presentes em altos níveis na solução do solo, de acordo com diversos autores. Tal seletividade permite que as culturas absorvam nitrato com interferência mínima de outros constituintes do solo. Assimilação de nitrogênio. Uma vez que as raízes absorvem nitrogênio inorgânico do solo, os destinos de NH4+ e NO3- dentro da planta frequentemente divergem. Altos níveis de NH4+ são tóxicos, tanto para as plantas quanto para os animais, porque NH4+ pode dissipar os gradientes de prótons transmembrana, conforme vemos na figura 7.9, requerido tanto para o transporte elétrico fotossintético quanto respiratório e para isolamento de metabólitos nos vacúolos. Para chamar a atenção quanto a níveis perigosos,
Animais desenvolveram uma forte aversão ao cheiro de NH4+, o ingrediente ativo em sais que apresentam cheiro é carbonato de amônia. E NH4+, confere às fraldas sujas o seu cheiro característico. Plantas também tendem a prevenir altos acúmulos de amônio em seus tecidos. Elas assimilam NH4+ em aminoácidos perto dos locais de absorção ou geração e estocam rapidamente qualquer excesso em seus vacúolos. Figura 7.9. Desenvolvimento de toxicidade de amônio resultante da dissipação do gradiente de pH. Aqui é representado um gradiente de pH por uma membrana biológica em que o pH é maior na parte externa da membrana. A parte externa representa estroma, matriz e citoplasma. A parte interna representa lúmen, espaço intermembranas ou vacúolo. A membrana representa a tilacoide, a mitocondrial interna ou a do tonoplasto de um cloroplasto, mitocôndria ou célula radicular, respectivamente. Se NH4+ está presente a concentrações suficientemente altas, ele reagirá com OH- no lado externo da membrana para produzir NH3. Esse NH3 é permeável na membrana e se difundirá através da membrana ao longo do seu gradiente de concentração. Na parte interna da membrana, o NH3 reagirá com H+ para formar NH4+. O resultado líquido é que tanto a concentração de OH- na parte externa quanto a concentração de H+ na interna foram diminuídas. Isto é, o gradiente de pH foi dissipado. Diferente de NH4+, NO3- pode ser estocado por plantas em altos níveis e translocado de tecido a tecido, sem efeito deletério. Entretanto, se animais ou humanos consumirem materiais vegetais com altas concentrações de nitrato, podem sofrer metahemoglobinemia. Nessa doença, o fígado reduz nitrato a nitrito, que se combina com hemoglobina e a torna incapaz de se ligar ao oxigênio. Homens e outros animais também podem converter nitrato em nitrosaminas, que são carcinogênicos potentes. Alguns países, consequentemente, limitam o conteúdo de nitrato em materiais vegetais vendidos para consumo humano. Por fim, plantas assimilam amônio e nitrato que elas absorvem em aminoácidos.
As reações bioquímicas responsáveis pela assimilação de amônio e nitrato são tão energeticamente intensas que esses processos determinam o balanço de energia ou de carbono de uma planta, bem como sua provisão de nitrogênio. Assimilação de nitrato. A primeira etapa da assimilação de nitrato, figura 7.10, é a redução de nitrato a nitrito, NO3- a NO2-, no citoplasma de uma célula, conforme Oskes, 1994. A enzima redutase de nitrato é o catalisador, de acordo com a seguinte reação: NO3- mais NADPH mais H+, mais 2 elétrons, vai resultar em NO2- mais NADP+, mais H2O, em que NADPH indica NADH ou NADPH. A forma mais comum de redutase de nitrato usa apenas NADH como um doador de elétrons, enquanto outra forma encontrada predominantemente em tecidos não verdes, como raízes, pode usar tanto NADH quanto NADPH, de acordo com Warner e Kleinhaus, 1992. Figura 7.10. Aquisição de nitrato pelas folhas. Simportadores, que são transportadores de nitrato, isto é, de NO3-, sigla NRT, trazem nitrato e um próton para uma célula do mesófilo. Redutase de nitrato, NR, converte nitrato em nitrito, isto é, NO3- em NO2-. O nitrito é translocado como HNO2 para o estroma de um cloroplasto, onde a redutase de nitrito, NIR, usa a energia de 6 ferredoxinas reduzidas, FD-RED, para convertê-lo em amônio, NH4+. As ações sequenciais da sintetase de glutamina, GS, e da sintetase de glutamato, GOGAT, convertem NH4 em glutamato. O glutamato se torna convertido em outros aminoácidos no citoplasma. Note o alto custo energético em ATP da aquisição de nitrogênio. As redutases de nitrato das plantas superiores
são homodímeros, compostos por duas subunidades idênticas, conforme Campbell, 1996. Cada subunidade contém 3 grupos prostéticos, FAD, M e um complexo de molibdênio, conforme figura 7.11. O molibdênio é ligado à enzima por um complexo com uma pequena molécula orgânica chamada pterina, que atua como um quelante do metal, de acordo com Mendel e Stallmeyer, 1995. Figura 7.11. Um modelo de dímero de redutase de nitrato. 3 domínios de ligação cujas sequências peptídicas são similares em eucariotos. Complexo de molibdênio, MOCO, M e FAD. O NADH se liga à região de ligação FAD de cada subunidade e inicia uma transferência de 2 elétrons do terminal carboxila C através de cada um dos componentes de transferência de elétrons para o terminal amina N. O nitrato é reduzido no complexo de molibdênio perto do terminal amina. As regiões de articulação são compostas de sequência de polipeptídeos que são altamente variáveis entre as espécies. A redutase de nitrato é a principal proteína que contém molibdênio nos tecidos vegetais, e um sintoma de deficiência de molibdênio é o acúmulo de nitrato que resulta da reduzida atividade da redutase de nitrato. O domínio da ligação FAD no ponto C aceita 2 elétrons do NAD ou do NADPH. Então, os elétrons passam através do domínio M para o complexo de molibdênio perto do terminal N, onde são transferidos para NO3-. A expressão de genes que codificam para a redutase de nitrato e a atividade da enzima aumentam com a concentração de nitrato, com a luz ou com níveis de carboidrato. Esses fatores ambientais induzem a síntese de novas enzimas, conforme Sivasankar e Oakes, 1996, e estimulam uma proteína fosfatase que desfosforila vários resíduos serina na proteína redutase de nitrato, ativando-a consequentemente. Outros fatores, particularmente escuridão e Mg2+, estimulam uma proteína quinase que fosforila os mesmos resíduos de serina, tornando-a, portanto, inativa, de acordo com Kaiser e Huber,
1994. A regulação da atividade da redutase de nitrato pela fosforilação e desfosforilação dá controle mais rápido do que pode ser conseguido pela síntese ou degradação da enzima, isto é, minutos versus horas. O nitrito NO2- é um íon altamente reativo, potencialmente tóxico. Células vegetais transportam imediatamente o nitrito gerado durante a redução de nitrato do citossol para os cloroplastos nas folhas e plastídeos nas raízes. Nessas organelas, a enzima redutase de nitrito reduz NO2- a NH4+. Cloroplastos e plastídeos radiculares contêm diferentes formas da enzima, mas todas as formas transferem elétrons de ferredoxina para NO2-, de acordo com a reação geral. NO2- mais 6FD- mais 8H+, mais 6E- resulta em NH4+, mais 6FD-ox, mais 2H2O, em que os subscritos Red e Ox denotam reduzido e oxidado, respectivamente. A ferredoxina reduzida deriva do transporte fotossintético de elétrons nos cloroplastos e do NADPH gerado pela via oxidativa pentose do fosfato nos tecidos não verdes. Ambas as formas de redutase de nitrito dos cloroplastos e dos proplastídeos consistem em um polipeptídeo único de 63 kilodaltons e contém dois grupos prostéticos, um agrupamento ferro-enxofre Fe4S4 e um grupo M especializado, conforme Siegel e Wickerson, 1989. Experimentos de cinética sugerem que o par Fe4S4M na enzima liga-se ao NO2- e o reduz a NH4+, sem acúmulo de compostos nitrogenados de estados redox intermediários. A redutase de nitrito é codificada no núcleo e sintetizada como um precursor carregando um peptídeo de passagem com terminal N que o direciona aos plastídeos, conforme Wittay, 1993. NO3- e luz induzem a transcrição do mRNA da redutase de nitrito. Asparagina e glutamina reprimem essa indução, enquanto a sacarose a intensifica. Na maioria das espécies de plantas, tanto as raízes quanto a parte aérea têm a capacidade
de assimilar NO3-, ANO2- e NH4+. A intensidade relativa com que a redução de nitrato ocorre nas raízes ou nas folhas depende de vários fatores, incluindo nível de NO3- fornecido às raízes e às espécies de plantas. Em muitas plantas, quando as raízes recebem pequenas quantidades de nitrato, a redução deste ânion se dá primariamente nas raízes. À medida que o suprimento de nitrato aumenta, uma maior proporção dele, que foi absorvida, será translocada para a parte aérea e assimilada ali, de acordo com Marshner, 1995. Mesmo sob condições similares de suprimento de nitrato, o balanço entre o metabolismo de nitrato nas raízes e na parte aérea, medido pela proporção da atividade da redutase de nitrato em cada um dos dois tecidos ou pela concentração relativa de nitrato e nitrogênio reduzido na seiva do xilema, varia de espécie a espécie, conforme Andrews, 1986. Em plantas como cardo, Xanthium sp., o metabolismo de nitrato é restrito à parte aérea, enquanto em outras, como o tremoço branco, Lupinus sp., as raízes conduzem a maioria do metabolismo de nitrato, conforme figura 7.12. Geralmente, espécies nativas de regiões temperadas contam mais fortemente com a assimilação radicular de nitrato do que espécies de origem tropical ou subtropical. Figura 7.12. Quantidades relativas de compostos nitrogenados no exudato do xilema de espécies selecionadas de plantas. As plantas foram cultivadas com suas raízes expostas a soluções de nitrato e a seiva do xilema foi coletada pelo corte do caule. Note a presença de ureídos no feijão e na ervilha, que exportam ureídos de seus nódulos, com base em Pate, 1973. Recentemente, descobrimos uma dependência entre a assimilação de nitrato na parte aérea e a fotorrespiração, de acordo com vários autores. Exposição às altas concentrações de CO2 ou baixas de O2 inibiram a assimilação de nitrato. Ver figura 7.13. Porque isso, impediu a translocação de nitrato para o cloroplasto. Figura 7.14. 2. Aumentou a competição entre a fixação de carbono e a redução de nitrito por ferredoxina reduzida no cloroplasto. E 3. Diminuiu o fluxo de malato pelo citoplasma. E então, o NADH disponível para a redução de nitrato, Igan, Berdiev e colaboradores, 2001. Consequentemente,
A intensificação do crescimento da parte aérea pelo CO2 foi reduzida pela metade quando plantas de trigo receberam nitrato em vez de amônio. Figura 7.15. Figura 7.13. Assimilação de nitrato depende da fotorrespiração. Mudança no quociente assimilativo, ΔAQ, em duas espécies de plantas em função da intensidade de luz, PFD. São mostrados erros quadrados médios EQM para A. Trigo, Triticum sativum, e B. Arabidopsis thaliana. Esses dados mostram que a fotoassimilação de nitrato torna-se significativa apenas sob condições de 360 ppm de CO2 e 21% de O2, e algumas vezes em altos níveis de luminosidade. A atmosfera ao redor da parte aérea continha concentrações de CO2 ambiente 360 micromoles por mol ou elevada 720 micromoles por mol e concentrações ambientes 21% ou baixa 2% de O2. O ΔAQ é uma medida da assimilação de nitrato. Figura 7.14. Absorção de nitrito por cloroplastos em função da concentração de nitrito. Este gráfico representa a absorção líquida de nitrito em micromoles por miligrama de clorofila por minuto, por cloroplastos isolados de trigo e ervilha, em função da concentração de NO2-, quando o meio continha 0 ou 0,3 milimoles de HCO3-. Os erros quadrados médios N igual a 3 são mostrados para cada tratamento. Figura 7.15. Biomassa de plântulas tratadas com amônio e nitrato sob diferentes concentrações de CO2. Biomassa por planta. Grama de massa seca, denotada por GDM, para plântulas de trigo cultivadas por 14 dias em câmaras de ambiente controlado a 360 ou 700 micromoles por mol de CO2 e sob nutrição com NH4+ e NO3-. Mostram-se os erros quadrados médios para 4 repetições, cada um com 8 a 10 plantas por tratamento. Tratamentos rotulados com diferentes letras A, B, C ou D tiveram resultados de biomassa que diferiram significativamente a 5% de probabilidade. Se a dependência da fotoassimilação de nitrato pela fotorrespiração fosse comum entre espécies de plantas, isto explicaria várias respostas de plantas a aumento de CO2. Por exemplo, um nível dobrado de CO2
inicialmente acelera a fixação de carbono em plantas C3 em cerca de 30% ou mais. Contudo, depois de dias a semanas de exposição a altas concentrações de CO2, a fixação de carbono declina até se estabilizar a uma taxa de cerca de 12% acima dos controles mantidos a uma concentração corrente ambiente de CO2. Curtis, 1996. Esse fenômeno, conhecido como aclimatação de CO2, é correlacionado com um declínio na atividade de enzimas no ciclo de Calvin, conforme Bowes, 1993, e Moore e colaboradores, 1999. A mudança nas atividades enzimáticas do ciclo de Calvin não é necessariamente seletiva. Ao contrário, ela frequentemente segue o declínio nos conteúdos totais de proteína e nitrogênio da parte aérea. McKinnon e May, 1999. O conteúdo de nitrogênio da parte aérea diminui em média 14% com o teor duplicado de CO2. Cotrufo, Ineson e Scott, 1998. Uma diferença que excede o que seria esperado se uma dada quantidade de nitrogênio fosse diluída por biomassa adicional. McKinnon e May, 1999. Nosso argumento é de que a proteína da parte aérea e possivelmente a fixação de carbono diminui a níveis elevados de CO2 devido ao declínio na fotoassimilação de nitrato. A interação entre CO2 e assimilação de nitrato pode ter consequências importantes no fornecimento de alimento e distribuições geográficas de plantas. Concentrações atmosféricas de CO2 aumentaram de 280 para 370 micromoles por mol entre 1800 e os dias atuais, de acordo com vários autores, e podem chegar a 500 a 900 micromoles por mol no final do século. Jules e colaboradores, 1999. Em concentrações elevadas de CO2, a produção de trigo sob fertilização nitrogenada padrão permanece a mesma ou declina levemente. Amthor, 2001. Mas as proteínas nos grãos declinam em mais de 10%. Fengmeier e colaboradores, 1999, Kimball e colaboradores, 2001. Isso indica que aumento nos níveis de CO2 diminuirá a qualidade dos grãos. Espécies diferem quanto à sua relativa dependência de amônio e nitrato como fontes de nitrogênio. Bloom, 1997. E quanto ao seu equilíbrio entre assimilação de nitrato pela parte aérea
e pelas raízes, como discutido anteriormente. Nossos resultados sugerem que níveis crescentes de CO2 atmosférico favoreceriam espécies que absorvem preferencialmente amônio como fonte de nitrogênio ou assimilam NO3- primariamente em suas raízes. Atualmente, estamos conduzindo um amplo levantamento de espécies de plantas sob níveis controlados de suprimento de amônio e nitrato para determinar se a inibição da fotoassimilação de NO3- por CO2 é um fenômeno geral. Assimilação de amônio. Células vegetais convertem rapidamente o amônio gerado pela assimilação de nitrato ou fotorrespiração em aminoácidos, evitando assim a toxicidade deste cátion. A via primária para essa conversão, ver figura 7.16, envolve as ações sequenciais da enzima glutamina sintetase, GS, e glutamato sintase, também conhecida como glutamina 2-oxoglutarato aminotransferase, conhecida também pela sigla GOGAT, conforme Leah, Blackwell e Choi, 1992. A glutamina sintetase, GS, combina NH4+ com glutamato para formar glutamina na reação. Glutamato mais NH4+ mais ATP resulta em glutamina mais ADP mais PI. Essa reação requer a hidrólise de um ATP e envolve um cátion bivalente, como Mg2+, Mn2+, ou CO2+, como um cofator. A glutamina sintetase tem uma massa molecular de 350 kDa e é composta por 8 subunidades quase idênticas, conforme Sivasankar e Oakes, 1996. Plantas contêm duas classes de glutamina sintetase. Uma que é específica do citoplasma e outra que é específica dos plastídeos radiculares ou dos cloroplastos da parte aérea. As formas citoplasmáticas são expressas em sementes que estão germinando e nos feixes vasculares de raízes e parte aérea, e elas produzem glutamina para o transporte intracelular de nitrogênio. A glutamina sintetase dos plastídeos radiculares gera nitrogênio na forma de amida usada localmente. A glutamina sintetase dos cloroplastos da parte aérea reassimila NH4 fotorrespiratório, como afirmam Lam e colaboradores, 1996. Níveis de luz e carboidrato alteram a expressão das formas dos plastídeos da enzima, mas tem pouco efeito sobre as formas citoplasmáticas. Figura 7.16. Compostos envolvidos no metabolismo de amônio.
amônio pode ser assimilado por um dos vários processos. Em a via GS-GOGAT forma glutamina e glutamato. Um cofator reduzido é requerido para a reação ferredoxina em folhas verdes e NADH em tecido não fotossintetizante. Em B, a via da glutamato desidrogenase, GDH, forma glutamato usando NADH ou NADPH como redutor. Em C, o grupo amino do glutamato é transferido para o oxaloacetato para formar aspartato, catalisado pela aspartato aminotransferase. Em D, asparagina é sintetizada pela transferência de um grupo aminoácido da glutamina para o aspartato, catalisado pela sintetase de asparagina. Níveis elevados de glutamina nos plastídeos estimulam a atividade da glutamato sintase, GOGAT. Essa enzima transfere o grupo amida da glutamina para 2-oxoglutarato, produzindo 2 moléculas de glutamato. Plantas contêm 2 tipos de glutamato sintetase, uma que aceita elétrons do NADH e a outra da ferredoxina. Esta é a reação para a formação do glutamato. Glutamina mais 2-oxoglutarato mais NADH mais H+, vai resultar em glutamato mais NAD+. Glutamina mais 2-oxoglutarato mais ferredoxina reduzida vai resultar em 2-glutamato mais ferredoxina oxidada. O tipo NADH-GOGAT, está localizado em plastídeos de tecidos não fotossintetizantes, como raízes e feixes vasculares de folhas em desenvolvimento. Nas raízes, é envolvida na assimilação de amônio absorvido da rizosfera, enquanto em feixes vasculares de folhas em desenvolvimento, assimila glutamina translocada das raízes ou folhas senescentes. O tipo de glutamato sintase dependente de ferredoxina, FD-GOGAT, é encontrado em cloroplastos e tem uma massa molecular de 165 kilodaltons, incluindo um peptídeo de trânsito para o transporte em direção ao cloroplasto. O FD-GOGAT da parte aérea serve para o metabolismo fotorrespiratório de nitrogênio. Tanto a quantidade da proteína quanto sua atividade aumentam com altos níveis de luz. Raízes, particularmente aquelas sob nutrição com NO3-, possuem FD-GOGAT em plastídeos. FD-GOGAT radicular funciona presumivelmente para incorporar a glutamina gerada durante a assimilação do nitrato.
Uma vez assimilado em glutamina e glutamato, o nitrogênio é incorporado em outros aminoácidos via reações de transaminação. As enzimas que catalisam essas reações são conhecidas como aminotransferases. Um exemplo dessas enzimas é a aspartato aminotransferase, AAT, que catalisa a seguinte reação: glutamato mais oxaloacetato, resultando em aspartato mais 2-oxoglutarato, em que o grupo amina é transferido para o átomo carboxila do ácido 2-cetona. Aspartato é um aminoácido que participa do transporte malato-aspartato e transfere redutores equivalentes da mitocôndria e cloroplasto para o citoplasma. Em algumas plantas C4, o aspartato também transporta carbono do mesófilo para o revestimento do feixe vascular para a fixação de carbono. Todas as reações de transaminação requerem fosfato piridoxal, que é a vitamina B6, como um cofator. Aminotransferases são encontradas no citoplasma, cloroplastos, mitocôndrias, glioxissomas e peroxissomas. As aminotransferases, localizadas nos cloroplastos, podem ter um papel significativo na biossíntese de aminoácidos, porque folhas de plantas e cloroplastos isolados expostos a dióxido de carbono marcado radiativamente incorporam o carbono marcado em glutamato, aspartato, alanina, serina e glicina, conforme trabalho de Roberts, Kiss e Whittingham, 1970. Encontrar a demanda de nitrogênio para o crescimento, evitando o acúmulo tóxico de amônio, requer regulação precisa da absorção e da assimilação de amônio pelas raízes. A entrada líquida de amônio, a diferença entre influxo e efluxo, muda rapidamente com o estado da planta em relação ao nitrogênio. Ela decresce sob intensa nutrição nitrogenada e aumenta durante privação de nitrogênio, conforme vários autores. Como sob condições normais da rizosfera, o efluxo radicular de amônio é uma pequena fração do influxo. De acordo com Bloom, 1997, a entrada líquida de amônio provavelmente é regulada pelo controle do influxo e da assimilação. O mais complicado é que o amônio no meio pode tanto estimular quanto inibir a entrada líquida de nitrato, dependendo das espécies ou das condições, conforme Bloom, 1997, e pode modular as atividades tanto da nitrato redutase quanto da nitrito redutase, conforme Aslan e colaboradores, 1996 e 1997. O NH4+ da rizosfera pode servir como um efetor positivo e a glutamina radicular um efetor negativo
para o influxo de amônio na raiz, conforme Feng, Volk e Jackson, 1994. A exposição da rizosfera a amônio aumenta o influxo de amônio em plantas com limitação de nitrogênio, conforme vários autores. Mas isso resulta mais de uma redução na deficiência de nitrogênio que de uma indução específica da absorção de amônio. A glutamina reprime o influxo de amônio em vários micro-organismos, conforme vários autores. Dados sobre milho indicam uma correlação positiva entre o influxo de amônio e a proporção entre amônio e glutamina na raiz, de acordo com Lee e colaboradores, 1992. Entretanto, os níveis de amônio e glutamina nos tecidos podem variar independentemente do influxo de amônio na raiz, conforme Glass e colaboradores, 1997. As informações sobre o controle da assimilação radicular de amônio são escassas. A assimilação é um processo que envolve muita energia e que varia com níveis de carboidrato nas raízes. Os níveis radiculares de carboidratos são inversamente correlacionados ao conteúdo de nitrogênio de uma planta. Consequentemente, níveis radiculares de carboidrato podem servir como um efetor positivo da assimilação de amônio. A biologia molecular da assimilação de amônio e sua manipulação por engenharia genética forneceriam novos critérios para o controle desse processo, conforme diversos autores.